Apesar de ser sempre muito difícil para o Fluminense enfrentar times que estão na parte da tabela bem lá abaixo, na parte de baixo da tabela, que é onde o Internacional nesse momento se encontra, não está na zona de rebaixamento, mas pode ser que se encontre dependendo dos resultados. É ruim para o Fluminense enfrentar esses times? Sim, é ruim para o Fluminense enfrentar esses times, mas o Fluminense vai precisar enfrentar não só ele, como outros nos próximos jogos, né, jogos à frente, e precisa ganhar. O Fluminense precisa ganhar do Inter lá no Beira-Rio e depois ir para a Argentina para vencer outro leão. O Fluminense precisa matar 2 leões em 2 jogos aí. O primeiro leão, Inter, para não ficar muito longe do primeiro colocado, caso o primeiro colocado vença, aí vai ficar 9 pontos. E também o Fluminense precisa vencer o Rivadavia na Libertadores na quarta rodada, primeira rodada do retorno. O Fluminense está com um único ponto em 3 rodadas. 1 ponto, 2 derrotas, uma em casa e uma fora. Significa que o Fluminense está matematicamente fora, né, já desclassificado da Libertadores? Não. Se o Fluminense ganhar os 3 próximos jogos, é muito provável que o Fluminense esteja classificado. O Fluminense aí chega aos 10 pontos e geralmente 10 a 11 pontos as pessoas se classificam. Mas, se o Fluminense conseguir pelo menos um empate, o Fluminense chegaria a 8 pontos e outros times já se classificaram com 9, 8, 7, até mesmo com 6 pontos. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o card dele aqui. Mas voltando a falar sobre o jogo do Internacional, aqui eu vou falar com vocês a escalação, né, que eu acho que o Zubeldia vai colocar em campo e o que eu colocaria. Eu vou dizer para vocês aqui quais são os jogadores que estão machucados e quais, né, as chances da gente ter uma vitória aí diante do que vai em campo. Então, vamos embora. Mas antes eu vou convidar você, tricolor, a me seguir aí. Eu falo do futebol aqui sempre, né? Falo do Fluminense aqui sempre. Então vamos embora. São todos os jogadores aqui, lateral, né? Arana, René, Freitas e Robelo Midian, Ignácio James, Davi Schwint, Júlio Fidelis, Guga, Samuel Xavier. No meio é onde a gente mais tem ausências e ausências muito importantes. A gente tem Hércules, Martinelli, Nonato, Alisson, Otávio, Bernal, Ganso, Acosta. Na verdade, a gente não tem o Otávio. O Otávio tá machucado, tá? Zubeldia? Não tá. Coloca um terceiro zagueiro, mas não coloca o Otávio de meio de campo, beleza? Tá machucado ele, tá lesionado, tá bom? Ele vai ser mesário. O Otávio vai ser mesário. Savarino, Serna, Matheus Reis pela esquerda, Canobi e Riquelme pela direita, pelo meio Ganso e Acosta. O Acosta está lesionado, talvez o Ganso também não tenha condições físicas para a gente observar ele correndo igual a gente espera que outros jogadores assim façam. Apesar de que o Ganso, ele às vezes até pressiona a zaga adversária, mas o Ganso às vezes ele some do jogo, velho. Às vezes a gente espera que o Ganso participe do jogo, tabele, mas ele não tem feito isso em 2026, também não tinha feito isso em 2025. No ataque, Castilho, John Kennedy, ausência do Cano, ou seja, nós temos 5 ausências aí, 5 lesionados. Eu vou mostrar para vocês aqui que é uma média do Fluminense dessa quantidade de lesionados. Essa tabela aqui, esse gráfico, mostra que como foi a evolução desde janeiro do ano passado. O Fluminense nunca teve um departamento médico zerado. O menor momento do Fluminense foi em janeiro, com 2 jogadores no departamento médico, Hércules e Cano na ocasião. E aí depois o campeonato foi iniciando, né, em fevereiro, aí teve aqui março, abril, aí chegou nesse momento aqui com 8 jogadores lesionados, deu uma melhorada, chegou a 8 lesionados de novo, caiu, e aí depois não tem menos do que 3 lesionados. Né? Nonato já está há algum tempo lá, voltou, se lesionou de novo, e atualmente a gente tem 5. A gente chegou a ter 6 antes do Bernal se recuperar. Era 6 com o Bernal, agora que ele se recuperou, que ele voltou, tem 5. Se você for observar aqui, essa linha, ela chega próximo do 5, ou seja, num 4.7 jogadores ali de média, sempre lesionado. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim pro Fluminense. E aí, beleza. Continuando aqui. Agora falando sobre quem é que vai para jogo. Né? Primeiramente, eu acho que vai ser esse aqui. Acredito que pelo Serna,
ter jogado na altitude, ter jogado outro jogo, o Soteldo ter entrado bem no jogo na altitude, ter entrado bem no outro jogo, acho que o Soteldo vai titular. Amém, porque o Serna, mano do céu, desde que o Serna teve reajuste salarial e teve um negócio do contrato dele atualizado, depois daquela quase compra da Boca Juniors, eu fico assim, cara, por que ele não foi vendido pro Boca Juniors, velho? Por quê? Porque ele não tá jogando nada, velho, é incrível. Aconteceu aquela parada lá, ele teve mais um jogo bom, mais outro jogo bom, e de resto, cara, já passou uns 10 jogos depois disso. E ele não rendeu mais, velho, não rendeu, tá jogando mal, direto. Ele não tá fazendo mais aquilo que ele tava fazendo, ele tentava dar um drible, acertava, outro errava, conseguia na linha de fundo, não, ele não tá conseguindo mais fazer isso. Ao ponto do Soteldo, que eu tava criticando pra caramba, tá sendo melhor do que ele e do que o bonitão lá do Thor das Laranjeiras, né, o Canóbio, também tá mal. O Soteldo sozinho, que não é lá grandes coisas, tá melhor do que o Serna e o Canóbio somado. Nesse momento, eu acho que o Canóbio vai jogar, o Canóbio tem estamina, tem fôlego infinito, eu coloquei até o Riquelme, porque o Canóbio também não tá jogando bem. Freitas, eu tiraria, porque o Freitas, apesar de estar sendo nesse momento o menos pior da zaga, mas o James, ele oscila, o Freitas consegue ser ruim todo jogo. O Freitas, ele vai de jogar bem, de jogar muito mal. Mas nesse momento aqui daria para manter o James, porque o Ignacio negação, né? E o Freitas, eu colocaria mediante, já vou mostrar para vocês a única alteração que eu faria. Acredito que o Samuel Xavier vai jogar. Eu também colocaria o Samuel Xavier no primeiro momento, né? E colocaria o Guga no segundo tempo, porque ele vem de jogar na altitude, entre outras coisas. O Arana de titular, o René jogou mal lá na altitude. Arana entrou, não conseguiu ajudar muita coisa, porque já estava tomando ali, já tinha expulsão e pá. Então entraria com Arana e Samuel Xavier. E Samuel Xavier realmente continuar jogando mal, colocaria o Guga no segundo tempo. Hércules e Bernal não tem como ser diferente. Não temos os nossos... dos 6 que a gente tem, o Martinelli que é o melhor. Tá mal, né? Tá lesionado. Os outros 2 melhores que a gente tem, o Nonato, que na minha opinião é a terceira posição ali, também tá lesionado. Então nos 4 melhores a gente não tem 2. Aí o Hércules e Bernal jogaram na altitude, vão ter que jogar de novo, porque Alisson eu até colocaria, mas tipo assim, tiro quem ali? O Bernal ou o Hércules? E tem que deixar um ou outro, né, para que o Otávio não jogue. Eu preferi jogar com 3 zagueiros, colocar um zagueiro improvisado ali, um 3-5-2 talvez, e aí coloque, sei lá, mas tudo pro Otávio não jogar. Ataque, Soteldo, como eu já falei, acho que o Soteldo entra, Canóbio e John Kennedy, porque o grandão Castilho já vem jogando ali 2 ou 3 jogos seguidos. Eu acho que o John Kennedy entra nessa empreitada aí. Eu alteraria esse cara aqui, ó. Eu não tenho achado que o Samuel Xavier tenha jogado bem, mas acredito que seja bom essa troca de jogo ali, né, de jogador, Samuel Xavier, né, no lugar do Guga, justamente para dar tempo do Guga jogar, porque o Guga tem jogado aí 3 jogos de sequência, né? Mas, na minha opinião, eu acho que o Fluminense tem que começar a pensar num 4-4-2, velho. E pensar dessa forma aqui, porque não tá funcionando o 4-3-3 do Fluminense. Não tá funcionando. Não tá funcionando. E aí colocar talvez um Soteldo depois no segundo tempo, né? Mas eu acho que talvez eu faria esse esquema aqui, ó, John Kennedy e Castilho jogando juntos, né? Um 4-4-2 ali, porque, cara, tem um jogo, você olha assim, pô, tá jogando bem, mas falta alguma coisa. Outro jogo tá jogando bem, mas falta alguma outra coisa. Às vezes não... Essa alguma coisa, às vezes, é literalmente você mudar o padrão tático, cara. Às vezes é o padrão tático. E se você observar aqui, mas não tem um jogador que vai, né, numa ponta a outra. O Arana vai fazer o trabalho ao mesmo tempo de ponta, ao mesmo tempo de meio, né? O Arana que vai conseguir chegar aqui e chutar diagonal, o Savarino que vai conseguir fazer essa diagonal. Podem fazer uma troca do Arana chutar colocado. O chute do Arana de esquerda é melhor do que o chute do René de esquerda. E deixa ali o René, né, para defender bem, para o Arana conseguir atacar melhor. Assim como o Guga consegue ali se aprofundar com uma certa, né, vontade
qualquer coisa deixa ele fixo também para Arana e Savarino não precisar ter que voltar tanto, né? E aí Bernal Hércules deixa o Bernal fixo, aí fica quase como 5 presos na defesa, 2 se aproximam mais e vão mais para frente. O Castilho fixo, o John Kennedy que fica armando para trazer essa bola como se fosse um segundo atacante, né? John Kennedy como centroavante às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, se não tiver funcionando com a 4-3-3, cara, bota isso em jogo, larga o 4-3-3 de mão porque não está funcionando. E se lesionar Hércules ou Bernal, se um deles estiver ali próximo de tomar um cartão amarelo, tira um deles, joga no 3-5-2, joga no raio que parta, mas não coloque o Otávio, em nome de Jesus. Então, Drugolô, é isso que eu tinha para falar. Espero de você a tua opinião aí, porque eu não sou o dono da verdade. Aqui eu falo o que eu acho que vai acontecer na escalação. Eu acho que essa vai ser a escalação dele. E eu também coloquei aqui a escalação que eu colocaria. E você? Quem iria em campo? Você? Qual placar que você acha que vai ser esse jogo? Então, é isso. Siga a página, curta o vídeo, comenta, compartilha. E valeu, Tricolor. Até a próxima. Bom jogo pra nós.